Mais de 60% dos homens acima dos 55 anos apresentam algum grau de lentidão circulatória, e a maioria nem percebe. O corpo vai dando sinais: pernas pesadas, mãos frias, fadiga matinal, queda de energia e, pouco a pouco, aquela vitalidade masculina que parecia infinita começa a desaparecer. É como se o corpo inteiro perdesse brilho, força e impulso. Quando atendo meus pacientes, costumo dizer: a potência não é apenas uma questão íntima, é um reflexo da tua saúde interna. E quase sempre, por trás de uma virilidade enfraquecida, há um mesmo vilão: a má circulação. Pense no sangue como o combustível do corpo. Ele leva oxigênio, nutrientes e hormônios vitais até os músculos, o cérebro e os órgãos reprodutivos. Quando o fluxo é limpo e constante, o homem se sente vivo, confiante, desperto. Mas quando esse fluxo começa a travar por colesterol, sedentarismo, excesso de açúcar ou simplesmente pelo envelhecimento natural, a energia masculina apaga-se como uma chama sufocada. Muitos homens chegam até mim dizendo: doutora, estou cansado de me sentir sem força. Durmo bem, como bem, mas parece que meu corpo não responde. E eu sempre respondo: seu corpo está te pedindo oxigênio. O sangue precisa fluir, precisa circular. É ele que desperta os tecidos, alimenta as células e faz com que o cérebro envie os sinais corretos ao resto do corpo. Sem uma boa circulação, a testosterona não atua como deveria. A próstata sofre, o metabolismo desacelera. E o que antes parecia apenas um cansaço se transforma em perda de vigor e confiança. Mas existe algo poderoso, natural, acessível e que a ciência vem confirmando com cada vez mais força. Determinadas frutas têm o poder de restaurar a circulação e reativar a vitalidade masculina. Essas frutas agem como faxineiras internas, dissolvendo microobstruções nas artérias, reduzindo inflamações e devolvendo a força natural ao corpo. E quando o sangue volta a circular livremente, o homem volta a se sentir dono da própria energia. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Homens de 60, 70 anos que voltam ao consultório semanas depois com o rosto corado, andando eretos, com brilho no olhar. E quando pergunto o que mudou, eles riem e dizem: doutora, aquelas frutas funcionam mesmo. Nos próximos capítulos quero te mostrar quais são essas 3 frutas e por que elas são tão eficazes. Mas antes, é importante entender como chegamos a esse ponto e como pequenos hábitos do dia a dia podem sabotar completamente a tua circulação, mesmo que você ache que está vivendo bem. Porque o problema não começa de repente. Ele vai se formando aos poucos, silenciosamente, dentro das tuas artérias e dentro da tua rotina. E o que vem a seguir talvez te surpreenda. Ricardo tinha 64 anos e chegou ao meu consultório com um olhar cansado. Não era o olhar de quem sofre uma doença grave, mas o de quem perdeu algo essencial, a própria vitalidade. Sentou-se à minha frente, respirou fundo e disse: doutora, eu me sinto apagado. Antes eu tinha disposição para tudo. Hoje acordo cansado e qualquer esforço já me deixa sem ar. E fez uma pausa. Parece que a energia de homem também me abandonou. Eu o ouvi em silêncio. Ricardo não era obeso, não fumava, não bebia em excesso, mas sua alimentação era típica de muitos homens da sua idade: café forte pela manhã, pão branco, frituras à noite e quase nenhuma fruta fresca. O corpo dele estava pedindo socorro, mas de forma silenciosa. Pedi alguns exames e não me surpreendi com os resultados: colesterol alto, leve resistência à insulina e sinais de inflamação vascular. Nada que não pudesse ser revertido, mas suficiente para reduzir o fluxo de sangue e, com isso, roubar sua energia e confiança. Expliquei a ele que o que chamamos de fadiga ou queda de desempenho muitas vezes não é hormonal, mas circulatório. Quando o sangue não chega com força suficiente, o corpo inteiro desacelera, o coração trabalha mais, o cérebro se cansa e os músculos perdem resposta. Disse também que a solução não estava apenas em remédios, estava na mesa. Ricardo me olhou confuso. Então peguei uma folha e desenhei um vaso sanguíneo. Veja, eu disse, imagine que isso aqui é um cano. Se você acumula gordura, açúcar e toxinas, ele entope. O sangue tenta passar, mas encontra barreiras. Agora, certas frutas contêm compostos que limpam essas barreiras. Elas reduzem a inflamação, afinam o sangue e melhoram o fluxo. Ele sorriu e perguntou: quais frutas, doutora? 3 em especial, respondi. Mas quero que primeiro entenda o motivo. Expliquei que os polifenóis, nitratos naturais e antioxidantes dessas frutas ajudam a dilatar os vasos e a proteger o endotélio, que é a parede interna das artérias. Quando essas paredes estão saudáveis, o sangue corre livre. É o que faz a pele ficar mais corada, a mente mais desperta e o corpo mais reativo. Pedi a ele que começasse a incluir 3 frutas específicas no café da manhã, combinadas com um pouco de proteína leve. Pedi também que diminuísse os açúcares escondidos e bebesse mais água. Nenhum remédio, nenhuma cápsula cara, apenas consistência. 3 semanas depois, Ricardo voltou. Entrou no consultório sorrindo. Doutora, não sei o que aconteceu, mas estou me sentindo outro homem. Acordava com disposição, dormia melhor, caminhava sem se cansar. A pele parecia mais viva. E a energia voltou, disse com um sorriso tímido, mas orgulhoso. O que aconteceu com Ricardo não foi milagre, foi fisiologia pura. Quando o sangue volta a circular com força, tudo muda. Humor, concentração, autoestima e vitalidade. O corpo masculino é uma máquina perfeita, mas só funciona bem quando está limpo
tempo por dentro. Essas 3 frutas, que vou revelar em breve, fazem exatamente isso. Limpam, oxigenam e alimentam o corpo de dentro para fora. Elas devolvem ao homem o que o tempo tenta levar: a energia, a firmeza, a confiança. E aqui está a verdade que ninguém te conta. A perda de potência e vigor não é inevitável. É um aviso, um pedido silencioso do teu corpo para cuidar melhor do sangue que corre em ti. Nos próximos capítulos, vou te explicar como a circulação se conecta à potência masculina e por que essas frutas ativam um mecanismo natural que medicamentos apenas tentam imitar. O que vem agora é revelador e talvez mude completamente a forma como você enxerga o envelhecimento masculino. Muitos homens acham que potência é apenas uma questão hormonal, que basta ter testosterona suficiente e tudo funcionará. Mas não é assim. A testosterona é apenas o gatilho. O verdadeiro motor é a circulação sanguínea. É o sangue quem leva oxigênio, nutrientes e hormônios aos tecidos. Sem fluxo, não há resposta. Sem resposta, o corpo desacelera. Pense na circulação como uma rede de estradas. Quando você é jovem, elas estão limpas, amplas e rápidas. Com o tempo, o colesterol, o açúcar e o estresse vão deixando resíduos. É como se o asfalto rachasse e o trânsito ficasse lento. A energia já não chega com a mesma velocidade. O coração trabalha mais, o cérebro perde foco e os músculos respondem menos. E é justamente aí que surgem os primeiros sinais: cansaço inexplicável, dificuldade de concentração, perda de vigor, sono agitado e, aos poucos, aquele declínio íntimo que muitos tentam ignorar. Como uróloga, eu sempre digo: a saúde vascular é o espelho da virilidade. Quando o sangue flui bem, o homem se sente inteiro, acorda com energia, dorme profundamente e tem vontade de viver. Quando o sangue trava, tudo trava. Agora, por que falo tanto em frutas? Porque elas são as fontes mais puras de antioxidantes e compostos bioativos que protegem o endotélio, o revestimento interno dos vasos. É no endotélio que o milagre acontece. Ali, o corpo produz óxido nítrico, uma molécula que dilata os vasos, relaxa as artérias e permite que o sangue flua com força. E sabe o que reduz essa produção? Açúcar em excesso, álcool, tabaco e sedentarismo. Sabe o que a estimula novamente? Frutas ricas em polifenóis e nitratos naturais. Essas substâncias não apenas melhoram a circulação, mas reduzem inflamações e ajudam a controlar a pressão arterial. Quando o sangue flui livremente, cada célula recebe oxigênio e o corpo começa a acordar por dentro. É o que muitos chamam de energia renovada, mas na verdade é ciência pura. Mais fluxo, mais vitalidade. Além disso, o bom fluxo sanguíneo também protege a próstata, órgão que sofre silenciosamente com a má circulação. A próstata é muito sensível à inflamação e ao estresse oxidativo. Quando as artérias que a irrigam estão comprometidas, o tecido prostático incha, o canal urinário se estreita e o homem começa a levantar-se várias vezes à noite para urinar. É um ciclo cruel. Quanto pior a circulação, maior o esforço da próstata, e quanto mais ela sofre, menor a vitalidade geral. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando restauramos a circulação, a próstata desincha, o sono melhora, o corpo relaxa. E é exatamente aí que as 3 frutas entram. Elas estimulam a produção de óxido nítrico, limpam os vasos e ajudam a reduzir a inflamação prostática. Cada uma delas tem uma função específica. Uma atua diretamente na dilatação das artérias. A segunda é um antioxidante tão potente que protege o endotélio como um escudo. E a terceira ajuda o fígado a eliminar toxinas que espessam o sangue. Juntas, elas formam um ritual natural de reativação da vitalidade masculina. Não é milagre, é biologia, mas há algo ainda mais profundo. Quando um homem começa a cuidar do próprio fluxo interno, quando ele muda a forma de se alimentar, de respirar e de se mover, algo dentro dele desperta. A autoconfiança retorna, a mente clareia e o corpo volta a responder. Esse é o verdadeiro poder da medicina preventiva. Não apenas curar, mas reacender o homem que estava adormecido dentro de si. Nos próximos capítulos, vou revelar quais são essas 3 frutas e explicar como combiná-las para potencializar seus efeitos. Mas antes, precisamos falar sobre algo delicado: o medo. O medo que muitos homens sentem ao perceber que estão perdendo força, e o medo ainda maior de admitir isso, porque é nesse ponto que se separa quem desiste de quem decide se cuidar. E o que vem a seguir pode ser o primeiro passo da tua recuperação completa. Há algo que poucos homens admitem, mas que eu, como uróloga, vejo todos os dias. Quando o corpo começa a desacelerar, não é só a circulação que muda, é o olhar, é o gesto. É a forma como o homem ocupa o espaço. Aquele brilho de energia constante, a confiança que antes era natural, vai se apagando devagar, como uma lâmpada que perde força sem que ninguém perceba. Os homens de 60, 70 anos que me procuram raramente dizem: estou sem energia. Eles usam outras frases: doutora, não tenho mais vontade de nada. Doutora, me sinto pesado, sem ânimo. Antes eu fazia tudo com facilidade, agora tudo me cansa. E quando escuto essas palavras, sei que o problema não está apenas no corpo físico, mas também no emocional. A perda de vitalidade mexe com a identidade. O homem começa a duvidar da própria força, evita sair, evita se olhar no espelho. E sem perceber, entra num ciclo perigoso. Quanto menos se move, pior a circulação. Quanto pior a circulação, menor a disposição.
Quanto menor a disposição, mais ele se isola. Mas o que a maioria deles não sabe é que esse ciclo pode ser quebrado, e de uma forma muito mais simples do que imaginam. Eu costumo dizer que a circulação é a ponte entre o corpo e a mente. Quando o sangue flui com força, o cérebro recebe mais oxigênio, os neurotransmissores se equilibram e o humor melhora. Não é coincidência que homens com boa saúde vascular sejam mais otimistas, dormem melhor e pensam com mais clareza. E é exatamente por isso que, quando falamos de reativar a energia, não estamos falando apenas de força física, estamos falando de recuperar o controle da própria vida. Lembro-me de Carlos, um paciente de 70 anos, aposentado, que chegou ao consultório sem esperança. Passava o dia vendo televisão, dormia mal e se sentia, nas palavras dele, um peso dentro de casa. Começamos com passos simples: caminhadas curtas, 3 frutas antioxidantes pela manhã e hidratação constante. Sem promessas milagrosas, apenas constância. 3 meses depois, o reencontrei completamente diferente. A pele estava corada, os olhos vivos, e ele me disse algo que nunca esqueci: doutora, não é só o corpo que melhora, é a cabeça. É como se eu tivesse voltado a viver dentro de mim. O que aconteceu com Carlos foi uma reação em cadeia positiva. As frutas que ele passou a consumir ajudaram o sangue a fluir melhor, o coração a trabalhar com mais leveza e o cérebro a funcionar com mais clareza. Isso fez com que ele dormisse melhor, e o sono reparador restaurou seus níveis hormonais. O resultado? Mais energia, mais movimento, mais alegria. Esse é o ponto onde ciência e emoção se encontram. Quando cuidamos da circulação, estamos cuidando da vida que corre dentro de nós, e o corpo responde de forma generosa. Aos poucos, o homem volta a sentir prazer em coisas simples: caminhar ao sol, preparar o próprio café, conversar, rir. Ele volta a ocupar o próprio espaço no mundo, com dignidade e força. Mas o medo ainda é um obstáculo real. Muitos homens têm medo de descobrir que há algo errado, medo de ouvir a palavra doença, e por causa desse medo, deixam para depois o cuidado mais importante, o de si mesmos. É por isso que, neste ponto, quero te fazer um alerta como médica e como mulher. Ignorar os sinais do corpo é a forma mais silenciosa de envelhecer antes do tempo. Não é fraqueza buscar ajuda. Fraqueza é fingir que está tudo bem enquanto o corpo pede socorro. E o mais bonito é que o corpo tem memória. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, ele responde. As artérias se limpam, o coração se fortalece, a mente clareia, a energia volta a circular. A ciência mostra que a regeneração vascular pode acontecer em semanas quando há nutrição correta, sono de qualidade e movimento. É como reabrir estradas que estavam bloqueadas há anos. As 3 frutas que te revelarei no próximo capítulo são o primeiro passo dessa reabertura. Elas são ricas em compostos que estimulam a produção de óxido nítrico, reduzem inflamações internas e limpam o sangue. E o sangue limpo é o sangue vivo, aquele que carrega energia, oxigênio e esperança. Então, antes de pensar em cápsulas caras ou promessas rápidas, pensa nisso. Talvez o que teu corpo precise não esteja em um frasco, mas em uma tigela simples, colorida e natural. 3 frutas, um gesto de cuidado e o início de uma nova fase de vitalidade. O próximo capítulo é decisivo. Vou revelar quais são essas frutas, explicar o porquê da sua ação e te mostrar o ritual que uso com meus pacientes para devolver-lhes energia e confiança. Mas antes, quero que lembres: cuidar da circulação é cuidar da tua história, porque a vida não termina aos 60. Ela apenas muda de ritmo, e cabe a ti decidir se quer desacelerar ou recomeçar. Durante anos, a medicina subestimou o poder dos alimentos sobre a circulação. Hoje, os estudos são claros. Existem compostos naturais capazes de melhorar o fluxo sanguíneo, reduzir inflamações e fortalecer o endotélio, aquele tecido delicado que reveste nossas artérias. E entre todos os alimentos estudados, 3 frutas se destacam, não por moda, mas por resultado. São simples, acessíveis e, quando incluídas na rotina, têm o poder de transformar o corpo de dentro para fora. A primeira fruta é a romã. Costumo chamá-la de fruta da vitalidade silenciosa. Rica em polifenóis e nitratos naturais, a romã estimula a liberação de óxido nítrico, uma substância que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, facilitando a passagem do sangue e melhorando o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Imagine suas artérias como tubos flexíveis. Quando o óxido nítrico é produzido, esses tubos se abrem suavemente, permitindo que o sangue flua sem esforço. A romã faz isso de forma natural, sem exigir do coração. Além disso, ela é um poderoso anti-inflamatório, reduz o acúmulo de radicais livres e ajuda a controlar a pressão arterial. Em meus pacientes, vejo algo simples e bonito. Ao adotar o hábito de beber um copo pequeno de suco de romã ou comer as sementes pela manhã, eles relatam mais disposição, pele mais corada e até sono mais tranquilo. É o corpo respondendo ao equilíbrio interno. A segunda fruta é o mirtilo, ou blueberry, como muitos conhecem. É uma das maiores fontes de antocianinas, pigmentos naturais responsáveis por sua cor azul intensa e pelo efeito protetor nas artérias. As antocianinas combatem o estresse oxidativo, aquele processo silencioso que enferruja o corpo por dentro. Quando o sangue está cheio de radicais livres, as paredes das artérias se irritam e endurecem. Com o tempo, isso prejudica não só a circulação, mas também
também o metabolismo, a memória e o humor. O mirtilo age como um escudo natural, mantém os vasos elásticos, melhora a microcirculação e protege o cérebro. Homens que consomem mirtilo com frequência têm menos fadiga e mais clareza mental. E a ciência confirma, um punhado diário já é suficiente para observar benefícios em poucas semanas. A terceira fruta é o abacate, um verdadeiro tesouro disfarçado de simplicidade. Enquanto muitos ainda acreditam que gordura faz mal, o abacate prova o contrário. Rico em gorduras boas, como o ácido oleico, ele ajuda a equilibrar o colesterol, reduzindo o LDL, o ruim, e elevando o HDL, o bom. Mas há algo mais. O abacate contém magnésio, potássio e vitaminas do complexo B, essenciais para o relaxamento muscular e para a função nervosa adequada. Esses nutrientes reduzem a pressão arterial e aliviam o estresse, dois dos maiores inimigos da boa circulação. Quando o corpo está relaxado, o fluxo sanguíneo melhora e a energia retorna de forma natural. Essas três frutas, romã, mirtilo e abacate, formam o que chamo de triângulo da vitalidade. Cada uma atua em um ponto diferente. A romã limpa e dilata os vasos. O mirtilo protege as artérias e dá leveza ao sangue. O abacate estabiliza os níveis hormonais e reduz o estresse oxidativo. Juntas, elas restauram o equilíbrio que o corpo masculino precisa para se manter forte e ativo. E o mais bonito é que o efeito é cumulativo. Quanto mais constante for o consumo, mais evidente se torna a mudança. Não se trata de promessa, mas de biologia. Quando nutrimos o sangue, nutrimos a vida. Mas há um detalhe que muitos ignoram. De nada adianta comer bem se o corpo não está preparado para absorver. Por isso, sempre oriento meus pacientes a seguir 3 hábitos junto com as frutas. 1. Hidratar-se. A água é o meio onde o sangue circula. Sem ela, não há transporte eficiente. 2. Movimentar-se. Caminhar ativa as bombas musculares que empurram o sangue de volta ao coração. 3. Respirar conscientemente. Uma respiração profunda oxigena o corpo e reduz a tensão arterial. Essas atitudes simples criam o terreno ideal para que os nutrientes façam efeito. É como regar o solo antes de plantar. O que você cultiva cresce com mais força. Agora, talvez você esteja pensando: doutora, é mesmo possível recuperar a energia depois dos 60? A resposta é sim, com constância, paciência e amor próprio. O corpo masculino tem uma capacidade impressionante de regeneração. As artérias podem se abrir novamente, o sangue pode voltar a fluir com força e a mente pode recuperar o entusiasmo. Mas isso só acontece quando o cuidado é diário. Não é uma fruta isolada que muda tudo. É o gesto repetido, o compromisso silencioso de se cuidar todos os dias. E é justamente sobre esse gesto que falaremos no último capítulo. Porque cuidar da circulação é mais do que um ato médico. É um ato de amor. Amor por si mesmo, pelo corpo que te acompanha há décadas e pela vida que ainda quer pulsar dentro de ti. Há um momento em que o homem percebe que a idade não é inimiga, é apenas um espelho. Um espelho que mostra tudo o que o corpo viveu, os excessos, as vitórias, as noites sem sono, as emoções guardadas. E diante desse reflexo, muitos sentem medo. Medo de perder a energia, de depender dos outros, de já não ter o mesmo vigor para trabalhar, cuidar ou amar. Mas a boa notícia é que o corpo não esquece como se renova. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, cada célula continua programada para se reparar. Basta receber oxigênio, nutrientes e movimento. E é aí que a alimentação, a circulação e o autocuidado se tornam aliados, não castigos. As 3 frutas que conhecemos, romã, mirtilo e abacate, são apenas o símbolo de algo maior, o ritual diário do respeito pelo próprio corpo. Quando você acorda e escolhe começar o dia com alimentos vivos, está dizendo para si mesmo: eu ainda quero viver com força. E o corpo escuta. As artérias relaxam, o coração trabalha em paz, a mente clareia. A energia não vem de fora, ela volta de dentro. Gosto de pensar que cada refeição é uma conversa silenciosa entre você e a sua vitalidade. Quando essa conversa é feita com carinho, o resultado é visível. O rosto se ilumina, o humor muda, o sono melhora. É o corpo agradecendo. E quando isso acontece, até as relações à sua volta se transformam. Homens que recuperam energia e leveza tornam-se mais pacientes, mais curiosos, mais presentes. É um renascimento completo. Por isso, te proponho um ritual de 7 dias. Unai: acordar e respirar fundo 3 vezes antes de tocar no celular. 2. Tomar um copo de água em temperatura ambiente para ativar o sistema circulatório. 3. Consumir uma porção de uma das 3 frutas logo cedo, alternando entre elas. 4. Caminhar ao ar livre por pelo menos 15 minutos. 5. À noite, agradecer mentalmente por algo simples: o sol, o ar, o corpo que ainda responde. Esses passos, tão pequenos, criam uma disciplina gentil que desperta o metabolismo e devolve clareza mental. É o tipo de prática que não exige força, mas constância. E constância é a verdadeira forma de coragem. A ciência confirma o que a experiência clínica mostra todos os dias. Quando o sangue circula bem, o cérebro trabalha melhor, o coração sofre menos e o sistema imunológico se fortalece. A vitalidade não está perdida, apenas precisa de espaço para voltar a fluir. Talvez hoje você sinta que já passou do tempo de mudar, mas é exatamente agora que o corpo mais precisa
precisa da tua atenção. O passado não volta, mas o fluxo da vida ainda está correndo em ti. E cada escolha pode abrir um novo caminho, o da leveza, do ânimo, da clareza e da presença. Como médica, já acompanhei homens que recuperaram o prazer de viver depois de uma simples mudança de rotina. Não porque fizeram algo milagroso, mas porque decidiram começar, um dia de cada vez. O segredo não está na juventude, está na circulação. Quanto mais o sangue se move, mais viva fica a alma. Então hoje te peço, como profissional e como mulher que dedica a vida à saúde masculina, cuida do teu sangue, da tua alimentação, do teu movimento. Agradece ao corpo que ainda te sustenta. E lembra que nunca é tarde para reacender a energia que te faz ser quem és. Se esta mensagem te inspirou ou te fez refletir, comente a palavra graças. Não é por mim, é por ti. Para que o gesto de escrever seja o primeiro passo de um novo compromisso, o de cuidar da tua energia todos os dias. Porque cuidar da circulação é cuidar da vida. E a vida, quando é bem cuidada, sempre encontra um jeito de pulsar de novo.